Dois estudantes com pesos iguais tinham que subir até uma plataforma de 6 metros de altura e dispunham de bastante tempo para executar esta tarefa. Eles poderiam utilizar dois meios: um plano inclinado de 18 metros de comprimento e uma corda com nós. Apenas lhes foi solicitado que subissem com velocidade constante e analisassem os princípios físicos que envolviam a tarefa para escolher a melhor trajetória no percurso. Os dois tiveram o seguinte diálogo sobre as duas opções de escalada. Lia: prefiro ir pelo plano inclinado, é mais vantajoso. O plano inclinado é uma máquina simples, onde terei uma vantagem mecânica maior. Pedro, jovem desportista praticante de alpinismo: acho que é melhor subir pela corda, a distância é muito menor. Lia: a distância não importa, nós temos muito tempo. O que interessa é a vantagem mecânica. Pedro: besteira, Lia. Pela rampa, fisicamente, você realiza mais trabalho, porque trabalho é igual a força vezes a distância percorrida, e, na rampa, a distância é muito maior. Lia: rapaz, preste atenção. Vantagem mecânica de uma máquina simples traduz a economia de força proporcionada pela máquina, isto é, o número pelo qual a força aplicada pelo operador está sendo multiplicada. Quer saber? Vá por onde você quiser. Eu vou pela rampa. Analisando a situação e o diálogo do ponto de vista físico, podemos dizer que somente Lia está correta, somente Pedro está correto, Pedro e Lia estão corretos, ambos estão errados, ou nada se pode dizer sobre este diálogo, pois não há dados numéricos para analisá-los. Ora, vamos começar fazendo a interpretação dos pontos importantes do texto. Inicialmente, quando foi dito que Pedro e Lia têm pesos iguais. Então, nesse sentido, considerando que eles estão subindo no mesmo local, que a aceleração da gravidade atuante é igual para os dois, então a gente está dizendo que os dois têm a mesma massa. Então, mesma massa e mesmo peso. Então, eu vou indicar que o peso de Lia tem o mesmo valor do peso de Pedro. Também tem uma parte do enunciado que diz que foi solicitado que eles subissem com velocidade constante. E aí vamos entender, se a velocidade deles se mantém constante, isso significa que eles se movimentam sem aceleração. E movimentar-se com velocidade constante sem aceleração significa dizer que a resultante das forças atuantes sobre cada um deles é nula. Então vejamos, nós estamos falando de deslocar-se para subir uma determinada altura. Lia sobe pelo plano inclinado, enquanto que Pedro sobe pela corda na vertical. A força que leva Pedro para cima é a tração exercida pela corda, enquanto que essa tração precisa equilibrar o peso de Pedro. Ora, sabendo que essas são as duas únicas forças atuantes sobre ele, uma conclusão a gente já pode tirar, que, neste caso, a tração exercida pela corda em Pedro, e aí eu vou chamar TP, precisa ter, neste caso, o mesmo valor do peso de Pedro, tendo em vista que eu sei que ele sobe com velocidade constante, por isso não acelera, e a resultante das forças sobre ele é nula. Agora, repara o que acontece no caso da Lia subindo, aí o plano inclinado, o plano de apoio, vai exercer uma força sobre os pés dela, e só para a linguagem ficar organizada, eu vou chamar T também, eu vou chamar TL, como se fosse tração sobre a Lia.
Lembrando que não é uma tração, porque não tem um fio lá. Ela está simplesmente caminhando sobre o plano inclinado. Agora, o peso da Lia, que nós sabemos que é igual ao peso do Pedro, atua na vertical também. Mas o que é que me importa para o plano inclinado? É apenas a componente tangencial do peso, que nesse caso, levando em consideração ao ângulo de inclinação do plano, então nós podemos dizer que aqui atua o peso da Lia multiplicado pelo seno do ângulo de inclinação do plano. E aqui é preciso que fique claro uma coisa. PL multiplicado por seno de θ certamente é um valor menor do que PL, tendo em vista que o seno de θ, neste caso, é um valor menor que 1. Entretanto, não se pode esquecer que a Lia também sobe com velocidade constante. Logo, a resultante das forças atuantes sobre Lia é nula, o que significa dizer que a força que leva Lia para cima tem que equilibrar a força que tenta puxá-la para baixo. Nesse caso, então, nós poderíamos dizer que TL, que é o nome que eu dei para a força que leva Lia para cima, tem que ter o mesmo valor de PL seno de θ. Ora, se não vejamos, os pesos dos dois são iguais. Não fosse então pelo seno que aparece aqui na expressão, nós poderíamos dizer que TL teria o mesmo valor de TP, mas não é o caso. Por conta da presença desse seno, eu posso afirmar com certeza que TL é menor do que TP. O que significa então dizer que, no caso da questão, com as informações que foram dadas, para que os dois consigam subir, um pela linha vertical, subindo pela corda, e o outro percorrendo o próprio plano inclinado, para que os dois mantenham velocidades constantes, tendo em vista que os dois têm o mesmo peso, uma coisa é fato. Nós vamos ter, nessa condição, a Lia precisando exercer menos força para chegar lá em cima do que o Pedro. E vamos guardar essa informação. Agora vamos passar aos argumentos que cada um deles utilizou. E eu vou destacar dois argumentos, o argumento principal do Pedro e depois o argumento principal da Lia. Quando Pedro diz que pela rampa a Lia vai realizar um trabalho maior, e ele justifica porque trabalho é força vezes distância e na rampa a distância é maior. Aqui é preciso que a gente analise com cuidado. De fato, na rampa a distância é maior. Posso até dizer que ele acertou quando definiu trabalho como sendo força vezes distância. Entretanto, se você pensa em trabalho como sendo força vezes distância, quando ele fala que a distância percorrida pela Lia através da rampa é maior do que a distância percorrida por ele, Pedro, já que ele vai na vertical, isso pode-se dizer que é correto. Entretanto, ele estava levando em consideração que o esforço, a força que leva os dois para cima, seriam os mesmos. Mas como nós vimos, a força que leva a Lia para cima é menor do que a força que leva Pedro para cima. E nesse caso, se você observar, eu posso até ter uma força, uma distância maior quando eu ando pela rampa, mas eu vou necessitar de uma força menor. E aqui tem que se levar em consideração um detalhe. Quanto eu posso dizer, o que eu posso dizer sobre os valores dos trabalhos dos dois, considerando o trabalho que vai ser realizado pela Lia na subida e o trabalho que vai ser realizado pelo Pedro na subida. E aí voltemos a olhar para o plano inclinado. Observe que em termos de distância vertical, os dois vão percorrer a mesma distância. À medida que a Lia sobe e à medida que o Pedro sobe, o destino dos dois é chegar ao topo do plano inclinado, que, pelo que foi dito, equivale a uma altura de 6 metros. Ora, entenda que o texto afirmar que a velocidade permanece constante é uma maneira de dizer
que a energia cinética de cada um dos dois também permanece constante. Logo, o trabalho realizado ele vai ter uma função. Esse trabalho vai servir para o ganho de energia potencial gravitacional, que nesse caso não se deve a ganho de massa nem a ganho de gravidade, mas a ganho de altura, ou seja, o quanto eles vão subir. Mas, Idelfrânio, eu posso então dizer que a altura subida pela Lia é a mesma altura que sobe o Pedro. Sim. Logo, se as alturas são as mesmas, se os pesos dos dois são iguais, eu posso então afirmar que os dois ganham a mesma quantidade de energia potencial. Sim. Logo, então, eu posso dizer que os dois realizam trabalhos iguais. Sim. As forças exercidas sobre eles realizam trabalhos iguais. E era aqui onde eu queria chegar. Raciocine comigo. Eu posso então dizer que se os trabalhos exercidos pelas forças são os mesmos, então o produto da força que leva cada um deles para cima pela distância também são iguais. E quando o produto de duas grandezas são iguais, essas grandezas são inversamente proporcionais. De tal maneira que ao subir pela vertical, o Pedro percorre uma distância menor, mas exerce uma força maior. Quando a Lia sobe pelo plano inclinado, percorre uma distância maior, mas exerce uma força menor. De tal maneira que os produtos das forças pelas distâncias dos dois são iguais, ou seja, os trabalhos realizados são os mesmos. O que significa dizer que o argumento de Pedro não foi um argumento correto. Agora, repara o raciocínio da Lia, quando ela diz vantagem mecânica de uma máquina simples. É o número pelo qual a força aplicada pelo operador está sendo multiplicada. Ou seja, o raciocínio de Lia com relação às máquinas lembra que as máquinas funcionam como multiplicadoras de força. As máquinas simples, elas cumprem essa função de funcionar como multiplicadoras de força. Multiplicadoras de força. Basta que você veja o que acontece quando você, por exemplo, precisa trocar o pneu do carro e você usa um macaco hidráulico. Você consegue levantar o macaco fazendo uma força que não é igual ao peso do carro. Você faz uma força menor e consegue uma força maior. Basta você ver o que acontece quando você aplica os freios no automóvel. Você está utilizando um conjunto de alavancas e você consegue parar um carro de uma massa enorme a uma velocidade muito grande, exercendo uma força pequena. É o básico das alavancas. Você tem uma força de valor muito grande, mas você não precisa fazer uma força assim tão grande para conseguir levantar o objeto. Por quê? Porque você tem uma vantagem mecânica a partir do braço de alavanca. Então, esse conceito de vantagem mecânica é exatamente da forma como a Lia falou. É quantas vezes a sua força vai ser multiplicada pela tal da máquina simples. Então, o objetivo no plano inclinado não é reduzir trabalho, mas sim reduzir a força exercida. De tal maneira que nós poderíamos, então, afirmar com a mais absoluta certeza que, do ponto de vista físico, nesse caso, somente a Lia estava correta. Mas isso ela já sabia desde o começo. Bom, se você tiver curtido o vídeo, estiver acompanhando o canal, para não perder nenhum vídeo novo, não deixe de se inscrever. Clica aí, se inscreve, toda vez que tiver um vídeo novo, você vai ser avisado por e-mail e assim você não perde nada. E para manter o canal no ar, dá uma força. Não esquece de clicar aí embaixo e dar um joinha. Valeu!